Jesus. A paz, amados, prazer estar aqui com você, podendo estudar a palavra de Deus. Quero agradecer já ao Fábio por nos possibilitar projetar aqui essa versão bíblica aqui e a gente acompanhar juntos. Trago a mensagem de Deus para você nessa tarde e vamos aprender juntos aí um pouco mais da palavra. Gostaria muito de vou dar um tema para essa lição de hoje, colocar a missão de perdoar. Perdoar é uma missão. Não é fácil perdoar. Porém, nós temos que aprender com aqueles que vivenciaram, que deixaram um legado na Bíblia. E aí o Espírito Santo vai nos falar através das Escrituras. Então, você tem uma missão, perdoar. E a Bíblia diz o seguinte, olha, quero falar com vocês sobre um pedaço das Escrituras, um livro especial, que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, na viagem dele a Roma, quando ele chega lá em Roma. O apóstolo Paulo, então, ele queria muito, né, estudando o livro de Atos, pregar lá para os irmãos em Roma. E ele consegue chegar até lá, só que ele vai preso. Então, em Atos capítulo 28, narra essa história, quando o apóstolo Paulo é preso, e ele sai naquela missão lá de chegar até Roma. Então, é muito lindo você ler aquele livro, você vê as situações que ele passa, o naufrágio do barco, e eles vão ficar lá numa ilha chamada Malta, né? E olha só que lindo. A partir do versículo 11, do capítulo 28, o Lucas ele vai descrever o que está acontecendo ali. Ele fala assim, olha, vem comigo, tá? Se você acompanhar na sua Bíblia, Atos 28, nós vamos ler do 11 em diante, para nós entrarmos na história, para entender melhor a mensagem do texto que nós vamos ler. Bom, passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportamos em Siracusa e ficamos ali 3 dias. Eu acho muito legal quando eu estava lendo esse texto, Deus é maravilhoso, né? Tem uma historinha aí que tinha um ateu, né? Que ele queria colocar em xeque a fé de um crente, de um cristão. E aí, aquele cristão, né? Ele estava passando necessidade e esse ateu quer saber? Eu vou fazer uma compra, vou lá no mercado, vou comprar um monte de coisa e vou levar lá na casa dele e vou falar que foi o diabo que mandou entregar. Quero ver qual vai ser a reação dele. E o crente está lá, pediu realmente para Deus suprir as necessidades. E esse cara vai. Ele faz aquela compra e vai lá, bate na campainha, entrega para o cara, o cliente fica feliz da vida. E ele fala assim, mas você não quer saber quem te entregou? Não, eu falei assim, não me interessa não. Quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. Quer dizer assim, então, já quebrou o cara pela fé nesse sentido, né? Então, quando eu li essa passagem, foi muito legal o seguinte, que o Paulo queria ir em Roma, o navio lá, náufraga na ilha, quebra tudo lá, o pessoal, não morre ninguém, nós vemos a história, e ele está lá. E eles ficam ali 3 meses. Aí, qual a carona que aparece lá? Um barco que tinha como emblema os deuses lá, A e B. Quer dizer, não interessa os meios que Deus ele vai proporcionar para você. Mas se ele colocou algo na sua mão, ele vai cumprir. Não se preocupe com quem está te abençoando, entre aspas. Não se preocupe. Quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. Então, não se preocupe, seja abençoado. Porque muitas vezes nós queremos abençoar. Aí eu quero te abençoar. E você não quer, não se incomoda. Deixa Deus te abençoar também. Tá bom? Olha só, então, e eles vamos embora, tá? Vamos embora. Tá bom. Dali, partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Petróleo no dia seguinte. Tudo isso na sua Bíblia, aí a viagem do Paulo até Roma. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram
a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Sabe, às vezes, quando vem os missionários, passa por aqui, passa uma semana, é igualzinho. Só que só ia 2 menos atrás. Então, bom, Deus está lá, no caminho. Bom, os irmãos ali tinham ouvido falar que estavam chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Olha que lindo, hein? Está indo para lá, Deus preparou lá uma recepção calorosa. Olha, Paulo, você não está sozinho, aquela festa lá. Continua. E logo que chegamos a Roma. Então, Paulo chega a Roma. O centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Então, o apóstolo Paulo, ele chega a Roma e ele fica numa prisão domiciliar. Fica lá um guarda, 24 horas com ele, nesse sentido lá, e no local, né? E ele pode realmente ali receber visitas. Só para você entender o que está acontecendo ali. 3 dias depois, o Paulo está lá, sedento da palavra. Ele convocou os líderes dos judeus. E quando esses se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Então, o Paulo já vai, reúne as pessoas para falar. Então, o que eu estou querendo dizer com você? Primeiro, que o Paulo ficou 2 anos presos em uma prisão domiciliar. Então, ele poderia receber visitas ali. Ele tinha licença para receber visitas. Não podia ficar saindo, não. Outra coisa, e ali, nesse momento, naqueles 2 anos, recebendo essas visitas, ele escreve algumas cartas para Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. É muito legal você saber isso. Preso, está ali. Ele não podia ter a vida social, não. Está ali. Prisão domiciliar. Hoje, o quê? Tornozeleira eletrônica, mas também tem o pessoal que tem prisão domiciliar. Isso tem, né? Vários, né? Só basta ter dinheiro hoje, mais ou menos assim. Bom, enfim. Dessas cartas, eu quero compartilhar com você uma mensagem muito profunda em uma das cartas. Está com fome? Filemão. Pedi sem graça. Vou ler Filemão. Essa carta é muito rica em informações. Lembra que eu falei? Qual a nossa missão? Perdoar. A nossa missão é perdoar. Você vai entender o que o apóstolo Paulo fala nessa carta. É muito lindo. Fala, Jana. O que está acontecendo? Está errado o quê? Fimelon? Quem colocou Fimelon? Foi, ó. Vocês querem sabotar meu slide. Não, pessoal, é Filemon, viu? Era só para saber se estava esperto. Então, esperto. Quero ler com você essa carta. Nós vamos ler em pedaços e refletindo. E começa assim. Lembre-se, a carta é de um capítulo. É um livro da Bíblia. E nós vamos ler isso hoje. Diz assim, ó. Paulo, apóstolo Paulo, Santo Paulo, um homem que foi separado para ser diferente. E você é santo? Bom, se você não está vivendo em santidade, é uma outra coisa, mas você foi separado para ser diferente. Então você é santo. A gente é que não aprende, santo, é outra coisa. Então nós temos que entender isso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, olha que lindo. E o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em... Você acha que PGM é o quê? É novidade, olha, é o processo que vai revolucionar o mundo. É a igreja na casa. Vocês entenderam? É que a gente acaba esquecendo, né, do básico, realmente ter culto nos lares, e aí a gente, volta à essência, correto? E aí o Paulo então escreve, olha, agradecendo essas pessoas e a igreja, por isso que nós estamos aqui. Bom, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso, Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, ele escreve essa carta quando ele estava preso em... Então, ele fala, prisioneiro no Senhor Jesus Cristo, só para você entender. Não é que ele está acorrentado, mas também, psicologicamente sim, não está acorrentado em Cristo, mas está lá. Outra coisa, Filemão, ele é o amado cooperador. Lembra quando tem missões? Você fala, você pode ir de algumas maneiras. Ou você vai literalmente no campo, vai lá pregar. Você pode orar. Você pode cooperar. Não é isso? Então, o Filemão era um amado cooperador. Olha o que Deus fez com o apóstolo Paulo. E olha o que Deus trabalhou através de alguém que nós vamos falar agora, com esse homem, Filemão. Não se tem nada a respeito de Filemão na Bíblia, mas está lá. Ele é o cooperador. Sabe aqueles crentes invisíveis? Ó, eu quero cooperar, mas não precisa falar que sou eu, mais ou menos assim. É isso aí. Deus sabe, meu amado. E mesmo você que não quer ser assim, vai, descoberto, Deus fala assim, ó, eu preciso trabalhar com você. Ele fala assim, olha, também tem a irmã Áfia, o arquipo nosso companheiro de luta. Então, olha só, tem pessoas que cooperam, tem pessoas que vão à frente de batalha, ó, companheiros de lutas. É o puro evangelismo. E a igreja que se reúne com você na sua casa. É importante, eu gosto muito, tem que ter culto na minha casa. Tem que ter, eu gosto de receber os irmãos em casa para falar de Deus. É muito lindo, tá bom, pessoal? Nós precisamos marcar. Comer uma pizza lá, vamos embora. Aí, só para você entender. Bom, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar e falar assim, ó, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Está falando com o Filemão, tá? Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os... Não adianta. O apóstolo Paulo, quando você faz alguma coisa no reino de Deus, pela fé, é claro, com amor, com o coração, não tem como. Deus faz com que você seja lembrado em oração por outras pessoas. Vai ter sempre alguém lembrando de você, vai ter sempre alguém lembrando de você. E é imperativo isso, que você observe nas igrejas, observe na igreja que está acontecendo, para que você interceda pelos irmãos, interceda pelos líderes, que você sempre coloque as pessoas que vê que estão fazendo algo com amor, com coração, nas mãos de Deus. Senhor, olha, fortalece, orienta, capacita. É importante nas suas orações você colocar a liderança da igreja, que as pessoas, que nós, líderes, que nós que estamos na frente do trabalho, que nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos colocar nos nossos lugares, olha, e continuar fazendo tudo com amor. E o apóstolo Paulo começa a ensinar isso, ó, lembre das pessoas em oração. E faça tudo com amor, você vai ser lembrado, tá bom? Bom, aí ele fala assim, oro para que, olha que lindo, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em... Ele fala o seguinte, que a vontade, o desejo do Paulo é que a nossa fé, ela se torne cada vez mais eficaz quando você se predispõe a conhecer Cristo, a viver com Ele. E é esse o desejo do Paulo, que a nossa fé não seja em vão, que a nossa fé realmente seja, vamos buscar Cristo, vamos buscar conhecer, vamos buscar mais, vamos buscar o exemplo. É muito lindo. E ele fala assim, ó, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos... A sua atitude deve fazer isso, sabia? Reanimar o coração dos santos. As pessoas vão ver Cristo através de você. É muito lindo. E o apóstolo Paulo está dando esse toque para mim, para você, porque é assim, olha, a fé e o conhecimento em Jesus têm que ser inseparáveis. Nós precisamos buscar a leitura, nós precisamos buscar o relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala assim, isso vai gerar cada vez mais amor em você. Não tem como você se aproximar de Cristo e o servi-lo sem ter prazer.
Não tem como. E o apóstolo Paulo fala que fica evidente isso e que ele vai orar para que isso continue. Ó, a comunhão que procede da sua fé tem que ser eficaz no conhecimento de Cristo. Nós precisamos ver, cada um no seu tempo, você precisa aí ter esse relacionamento. Bom, aí ele fala assim, apóstolo Paulo. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, segura aí, tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Eu vou ler devagar. O apóstolo Paulo começou elogiando, olha, isso aí mesmo, continua firme, oro para que você continue isso, tal. E aí ele é como se estivesse preparando o coração do cara para, cadê a fatura? Não é mais ou menos assim? Quando a filha, oi mãe, ó, você tá linda hoje. Começa a ajudar, né? Hã? Aí o que acontece depois? Mãe, eu posso? Hã? Posso ir no shopping? Como tá cheio. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, por isso mesmo, sabe? Sabendo que você tem amor, que você está próximo de Cristo, que você tem estudado, que você tem realmente fortalecido os irmãos na fé, que você é uma referência, que você é um cooperador. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, ó, nós somos irmãos em Cristo, eu conheço você, ó, então eu tenho plena liberdade em Cristo para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Ele fala, eu, Paulo, já estou velho e também prisioneiro de Cristo Jesus. Ó, aí, presta atenção, hein? Amizade em Cristo te dá liberdade. Em Cristo. De você lembrar os deveres que nós temos em Cristo. Ó, nós precisamos fazer isso. Mas usa o tema, ó, você precisa fazer isso. Não, ó, nós precisamos orar mais. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer. Nós. O apóstolo Paulo está usando essa, ó, use o nós. Entendeu, Célio? A gaveta está desarrumada da filha. Né? Nós precisamos arrumar essa gaveta. Ela vai entender que é ela, mas você vai lá, dobra a primeira peça. O apóstolo Paulo está jogando isso para nós. Olha, eu tenho essa liberdade em Cristo, ele está falando. Aí continua. Bom, apelo em favor do meu filho. Olha, ele preparou tudo. E aí se prepara aí, hein? Ele fala assim, olha, eu vou fazer um apelo para você, Filemão. Eu vou apelar a favor do meu filho Onésimo. Ixi, o Paulo tem filho, é? O Paulo é casado? São os famosos filhos na fé. Aquele que ele discipulou, aquele que ele orientou, aquele que ele viu que houve uma transformação, aquele que realmente está ali. Ele fala assim, olha, vou fazer um apelo do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava. Já pega um cara desorientado e fala, o Paulo casou em Roma. Paulo tem filho. É que ele está falando isso, é o filho espiritual. Não é isso? Às vezes, quando você vai receber aqui o certificado do batismo, quem é que você gostaria que entregasse? Não é isso? Você fica meio que, olha, uma consideração, né? A indução ao caminho, a orientação da conversão. Aí ele fala assim, presta atenção agora. E quando ele fala Onésimo, eu fico imaginando o Filemão. Qual a lembrança que o Filemão tinha do Onésimo? O Paulo vai falar aí, presta atenção, que lindo, ó. Então, peraí, estava tão bom até agora, Paulo, só falar desse cara, meu. Caramba. Vamos embora, vai. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para... O Paulo colocou alguém na jogada. Quando o Filemão lembrou do Onésimo, eu falei, quero nem ver esse cara pintado, mano. Filemão, cooperador, líder. Aí o Paulo fala, olha, agora eu te falar uma coisa. Você precisa, eu vou interceder por ele. Então o Paulo está intercedendo
Sabe quando as pessoas têm problemas que você vai tentar ajudar? Só que tem uma história ali que você vai tentar costurar. Cada um tem as suas histórias. O Onésimo está ali apelando para a espiritualidade do Filemon receber de volta Onésimo. Perdoar Onésimo. Bom, para nós que estamos de fora, está ali, mas olha que lindo. Paulo fala, olha, eu entendi. O cara se converteu. Para o Paulo está mais fácil falar. Porque ele presenciou a conversão, ele conhece a outra parte, ele conhece a história. E ele fala, olha, quer ver? Ele vai interceder. E eu queria muito que você pensasse assim, olha, eu conheci o Onésimo. Eu gostaria que você conhecesse o antes e o depois. Sabe aquelas fotos? Olha, antes de ser cristão, depois de ser cristão. Tem diferença se você fizer isso hoje? Tem diferença a sua foto do antes e depois? Antes da escovinha, depois da escovinha? Não, não é isso. Estou falando antes, não é isso. Está linda, não é isso. Não, mas tem. Ele fala assim, olha, eu antes ele era. Agora ele é. Antes você era inútil para Deus. Mas agora você é útil para Deus. Estou pegando esse gancho. E é muito lindo. Espera aí. Vamos falar um pouquinho só. Que Onésimo era esse? Bom, a Bíblia vai dizer que Onésimo era um escravo, que ele pertencia a Filemon, só que ele tinha fugido, né? Sai, e provavelmente nessa fuga ele levou algum bem. Então, quando o Filemon recebeu a carta do apóstolo Paulo, ó, Filemon, essa carta é para você. Aproveita também e lê nas igrejas que estão na sua casa e nas igrejas que isso vai ajudar muito. E quando ele fala no Filemon, eu fico imaginando ali quando ele fala do Onésimo, eu fico imaginando o Filemon. Vamos orar ao Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino seja feita. Aí já começa a mentir aí no meio dessa oração. Vai. Aí fala assim, ó, perdoa as nossas ofensas, ou os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Aí você fala, poxa, mas é difícil. Então, Cristo nunca disse que seria fácil, não é verdade? É por isso que ele está mexendo, olha, ele vai falando, olha, você fez tudo por amor, você fez tudo por amor, na confiança em Cristo. Então agora, olha só, hein, a Bíblia está dizendo isso. O Paulo está intercedendo por alguém que você perdoe esse alguém. Ele causou um mal para você. Ele causou um dano físico. Literalmente, levou alguma coisa. E o Paulo está pedindo para aquele cooperador perdoar. Para aquele líder da igreja perdoar. Aí o Paulo fala assim no versículo 12. Ó, estou mandando ele de volta. Então, o Filemon, o Onésimo, era escravo dele, que fugiu roubando provavelmente alguma coisa. Ele defraudou, ele fugiu. E aí, olha o que Deus fez. Esse cara, não sabemos como, ele vai lá encontrar com Paulo, lá na prisão domiciliar. E lá, ouvindo as mensagens do apóstolo Paulo, ele se converte, demonstra testemunho, e ele fica sabendo, não sei o que lá, Filemon, conheço, Filemon é meu amigo, o apóstolo Paulo, conheço, da igreja tal, conheço. É cooperador, é um líder. O testemunho de amor dele. Exatamente. E não é assim? Quando você erra com alguém, às vezes fica muito difícil você reconquistar a credibilidade. Só Deus, na verdade, Deus vai fazer com que você realmente, olha, a ação de Cristo na sua vida, as ideias, não é só a aparência, principalmente as ideias, e é isso que vai realmente demonstrar mudança de vida. E o apóstolo Paulo vai colocar a mão no fogo. Ele fala assim, ó, mando de volta você. Como se fosse, e aí? Como se fosse o meu próprio
É o testemunho do apóstolo Paulo. E se você realmente confia no apóstolo Paulo, e esse cara conviveu com Paulo, converteu com Paulo, aprendeu com Paulo, e esse cara está disposto a voltar, ir lá, dar um abraço no Filemão, pedir perdão e conviver. E aí, nós somos assim? O apóstolo Paulo está pensando, falando assim para você, olha, sabe aquela pessoa que te ofendeu? Vamos pensar assim. Se realmente ela se converteu e vier pedir perdão para você, você tem que perdoar. E aí, o tempo vai dar credibilidade para vocês voltarem a ter a amizade que vocês tinham. O Paulo fala assim, ó, eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do... Então, o apóstolo Paulo, ele vai está dando testemunho. O Filemão, esse Onésimo aí, que você conhece, não é mais o mesmo. Eu dou a minha palavra. Recebe como se fosse eu mesmo. É do meu próprio coração isso. Eu sei o que estou te falando. A Bíblia não vai relatar, não tem a Filemão 2. Ó, Paulo, realmente eu recebi o Onésimo, perdoei, olha, está convertido mesmo, hein? Tá, olha, não tem. Não tem na Bíblia isso. Mas olha que lindo. O testemunho do apóstolo Paulo, ele se converteu. Não, nesse cara aí não. Não. É como se estivesse realmente se comparando, né? Quem você era com quem... Nossa, eu não acredito que eu fazia aquilo. Não é isso que você pensa às vezes? Não acredito que eu fiz isto. É o apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, acredite, ele se converteu. Recebe aí, ele vai ser útil. Mas ele fala assim, olha, eu queria mantê-lo comigo aqui, porque ele é útil. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Eu vou repetir essa palavra. Perdeu alguém? Está distante? Você tem que acreditar que Deus está trabalhando no coração de cada um individualmente. E o apóstolo fala assim, ó, de novo, versículo 15. Talvez, Filemão, você tenha perdido Onésimo por algum tempo. Eu vou separado de você por algum tempo. Para que o tivesse de volta para sempre. Quer dizer assim, olha, as coisas, eu acredito muito nisso, pessoal, que nada, tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está te preparando sempre para algo melhor. Você já está preparado para enfrentar aquela situação. E aí, vem uma outra lição. Você passou por aquela lição, veio uma outra. Você achou que estava preparado e tentou fazer as coisas sem conversar com o Pai. E aí você começa a bater cabeça. E aí Jesus fala, tá, estou te esperando. Estou te esperando aqui para você vir receber as instruções. Vamos embora. Imagine uma lição de casa difícil que você recebe do professor de matemática. Aquelas equações lá, você fala, você não pode começar. Aí Deus fala, olha, conheço um professor bom lá que pode te orientar. Ele vai te conduzir, ele vai te colocar pessoas para você aprender. E muitas vezes nós estamos passando por situações, nós não sabemos o que fazer. A quem nós vamos recorrer? Ao nosso professor, ao nosso mestre Jesus. Ele vai te dar as instruções. Bom, e aí o Paulo fala o seguinte, ó, ele vai voltar, ele foi separado para te voltar para sempre. Ele fala assim, bom, eu não quis mais, ele vai receber de volta, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é o irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Eu aprendi uma coisa, sabe? Assim, antes de qualquer coisa, nós somos pessoas, ponto. Não interessa a idade, não interessa estudo, não interessa se você é rico, pobre, se você estudou, não estudou. Onde você estiver,
trate todos com respeito. Antes de tudo, nós somos irmãos. Aqui, nós somos irmãos em Cristo. Cada um tem suas afinidades, seus grupos afins, cada um tem os seus objetivos, mas se olham para o outro, você tem que ver Deus trabalhando na vida de cada um, em prol do reino. Quando a gente começar a ver isso, a gente cresce. A gente começa a querer ficar dando opinião em todas as vidas, como se nós tivesse resposta para todos os problemas de todas as pessoas, e a gente não consegue passar nem por um probleminha nosso em casa. Às vezes, e agora, o que eu faço? Não sei. Mas isso é geral. Onde você estiver, tem desafios. Mas Deus está com você. Mas onde você estiver, somos todos, antes de tudo, somos irmãos. Fala, amigo. É isso aí. Oficialmente, sim. Sabe o que eu estou tentando falar? Nos nossos dias de hoje, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar numa empresa onde o seu chefe, lá, o seu diretor, ele é cristão. Que seja, é o pastor, é um líder. Não interessa, você é funcionário da empresa. Continua sendo funcionário da empresa. Porém, eu vou te olhar com outros olhos. Haverá mais confiança. Haverá mais entrega. Por quê? Porque eu sei que você é cristã. Muito mais tendo uma carta de referência do apóstolo Paulo. Sim. Nesse sentido, então, ele é cristão, outro homem. Se chegar lá, a Bíblia não vai dizer isso, tá? Não tem. Se o Filemão deu liberdade para ele, não sabe. Mas assim, por exemplo, você vai estar numa empresa lá, e o seu patrão vou colocar assim, ele é um cristão, né? Tem todos os princípios cristãos, segue a essência da palavra, aí você não era. E aí você vai, se converteu, e ele fica sabendo, olha, que você se converteu, você é cristã. Está demitida. Mais ou menos. Já pensou nisso lá? Não, ele vai esperar mais. Agora, se realmente ali ele liberou, não sei, não dá para saber. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, muito mais do que um escravo agora, olhe para ele com outra visão. Olhe ele como irmão, como companheiro de obra. É isso aí. Mas é lindo, né? Bom, vamos embora. Assim, se você, olha aqui, o apóstolo Paulo, assim, o Filemão, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Olha, esse cara se converteu. Sabe aquela relação de confiança? É como se você falasse assim, olha, recebe lá o irmão Cícero lá, pode confiar, pode colocar o cheque em branco na mão dele. É isso, mais ou menos, pode acreditar. Se você confia em mim, pode confiar nele. São poucas pessoas que você fala isso. Sim ou não? São poucas pessoas. O apóstolo Paulo fala, se você confia em mim, olha, recebe como se recebe a mim. Olha, ele fala assim, ó, se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa, você põe na minha conta. Então o apóstolo Paulo está colocando em xeque a relação de confiança entre ele e o Filemão, colocando o Onésimo, olha, pode receber, está convertido. Ele aprendeu tudo aqui comigo. Pode acreditar. Então essa relação de confiança. E outra coisa, olha, eu sou o fiador dessa dívida. Eu pago. Quanto que foi? Quanto ele se defraudou? Foi muito? Põe na minha conta, eu te pago. Meu, não é lindo? Fala sério. Não é exemplo para a gente aprender a perdoar. A gente, por pouca coisa, a gente fica, não quero mais papo com você. Não cantou o hino lá que eu pedi. Mais ou menos assim. Não, é exemplo. Então, assim, uma coisa boba, entre aspas, né? Uma coisa santa, tô brincando. Não, só você, se você escavar mesmo, você fala assim, nossa, eu não converso com tal pessoa porque, deixa eu ver por quê. Porque ela é alta, baixa, porque torce pro time A, pro time B, porque ela faz isso, faz aquilo. Olha só
para onde foi a nossa mente. A gente deixa de conversar com algumas pessoas porque ela foi contrária à nossa vontade. Porque ela não fez o que eu fiz. Não é isso? Nós passamos por isso recentemente. Não teve aí umas eleições, aquele tempo de cegueira total aí. Ah, não quero mais falar com você. Ah, qual o seu número? Não tem isso? Olha, fala assim, não foi um tempo idiota? Para pensar agora, foi ou não foi? Foi. Bom, e aí? Coloca a mão no fogo por quem? Você é fiador de quem? Nesse sentido. E ser fiador, você sabe, hein? Nós, por exemplo, assim, dificilmente nós teremos, porque assim, é muito difícil você colocar em xeque tudo que você, o pouco que você adquiriu. Não é verdade? O apóstolo Paulo fala assim, olha, a minha reputação, se você confia em mim, pode receber como se fosse eu. Vamos embora. Continua. E aí ele fala assim, ó, eu, Paulo, eu escrevo do próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração, hein? Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, é verdade, eu pago, cara. Eu pago. Se ele te defraudou, eu pago. Sabe por quê? Para não ficar sendo assim, eu estou recebendo ele de volta, eu perdoei, mas ele tem que pagar os 2.000 que ele me deve, os 10.000 que ele me deve. Ele fala assim, eu pago, para você não falar que eu te devo 10.000, um favor, já que você é o fiador. Então o apóstolo Paulo, ele nos dá um banho aí de condução, né, de um caso de perdão mesmo, né? Tá pago. E eu fico pensando, né? Você fala assim, poxa vida, passou tanto tempo, essa pessoa veio, reconheceu, Deus tocou no coração dela, e ela vem e me pede perdão. Aí Cristo está te falando, olha, tá pago. Pode confiar. Tá pago. Eu sou o fiador dele. Jesus é o nosso fiador. E ele vai colocar no seu coração o desejo de pedir perdão. Vai, pede perdão. Não fica com isso, não fica com isso entre vocês. Vai lá, pede perdão, vida nova, e vamos embora. E o Paulo fala assim, isso reanima o coração. Então, isso reanima o coração. Então eu fico imaginando, né? Se todos nós pudéssemos realmente viver nesse apelo de perdoar, perdoar, perdoar. E quando você fala perdoar, você vem e perdoou, perdoou. Legal. O Paulo aqui, ele está forçando, entre aspas, né, uma reaproximação. É claro que nós, como seres humanos, nós sabemos isso. Eu vou perdoar. Mas eu não sei se eu vou conviver agora da mesma maneira. O tempo vai dizer, não é verdade? Se aquela pessoa se converteu ou não, se ela mudou ou não. A nossa função é perdoar e deixa Cristo trabalhar, não é verdade? E o apóstolo Paulo está aí, ele apela pelo perdão. E ele fala assim, olha, eu escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu te peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a... O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, não é só perdoar. Eu espero que você me obedeça, eu espero que você perdoe, eu espero que você volte a ter um relacionamento, eu espero que você volte a confiar. E, na verdade, eu espero ainda mais. Porque nós não sabemos as dimensões de um relacionamento verdadeiro, genuíno. Nós não sabemos o que Deus pode fazer. Então, quando Deus fala assim, olha, não faça só o que eu estou pedindo, faça além, faça mais, faça o que vier no seu coração, no sentido de, olha, Deus será louvado, faça. É muito lindo isso. Então, o perdão é mais do que parece. O fato de você chegar e perdoar alguém, muitas vezes, tudo bem que a gente fala que é para você, mas já pensou na possibilidade
daquela pessoa que está naquela expectativa, com o coração pesado, não consegue. O rei Davi, ele vai falar no Salmo 82 que o osso dele, enquanto ele não pediu perdão, ele sentia mal. A mão de Deus pesava sobre ele. Dá uma olhadinha depois no Salmo 32. Enquanto ele não pediu perdão, ele vivia preso para baixo. E o pedido de perdão, quando Deus coloca no coração e a pessoa pede perdão para você, e você fala, ó, tá perdoado, dá um abraço aqui. Isso não significa, tá legal, agora vamos conviver tudo de novo. Não é isto. Mas para a pessoa que te pediu perdão, dependendo aí do que ele fez com você nesse sentido, para ele, obrigado, Senhor. É vida nova. E a presença de Deus na vida de quem te pediu perdão vai fazer com que ele mude, que ele se transforme. E aí o tempo e a história vai dizer, legal, agora nós podemos voltar a ter um relacionamento de amizade, de confiança, porque Deus está no projeto. Essa carta é uma carta curta, linda demais, e te dá várias dicas assim. Bom, e aí o Paulo fala assim, olha, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Eu estava pensando ali, né, o apóstolo Paulo escrevendo a carta, né, e conversando com os caras. Eita, aí eu estou escrevendo aqui, e aquela turma ali do evangelismo, vamos escrever uma carta para alguém, vamos lá. O pessoal torcendo, ó, tem uma torcida aqui por você. É como se o apóstolo Paulo falasse assim, olha, essas pessoas que estão aqui são minhas testemunhas também. E Deus colocou aquilo, não é só a pessoa, são várias pessoas aqui, ó, torcendo por você, para que você faça muito mais do que nós estamos te pedindo. E essa é a expectativa, de que você faça muito mais do que perdoar. Amém? Quero orar com você, para que Deus coloque um coração perdoador em você e que você perdoe. Fala, irmão. Não. Né? Tá ali junto, né? Vocês conhecem a história do Marcos? Quando ele vai viajar, na primeira viagem dele, o Barnabé chama o Marcos, que é o João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho Marcos, e como ele era provavelmente um missionário novo, não se sabe, lá no meio da viagem ele pega, vou voltar para casa, e abandona os dois. Numa segunda viagem, o Barnabé fala, vou levar. Não, você não vai não, esse cara não vai não. Aí teve uma briga mesmo entre o Barnabé, discussão mesmo, não vai, e não, tanto que foi cada um para um lado. E aí depois, é muito lindo, que o apóstolo Paulo vai até pedir para uma outra carta, ele escreve, pedindo atrás do João Marcos aí, ele está sendo útil, quer dizer, a conversão, o amadurecimento do missionário também. É muito lindo, ele está ali junto, bem lembrado. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, por ter inspirado o apóstolo Paulo, Senhor Deus, a tratar desse assunto, que é o perdão, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por ter nos perdoado, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor derramado por nós, muito obrigado por ter sido nosso fiador, por ter pago a nossa dívida. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Quero colocar cada um aqui no seu altar, e pedir que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, encontre, Senhor Deus, morado no coração de quem está aqui presente, ouvindo essa mensagem, e que essa pessoa, Senhor Deus, tenha um coração perdoador, que ele possa liberar perdão, para que ele, junto no altar, na Tua cruz, Senhor Deus, debaixo do Teu amor, possa viver uma vida de comunhão, na paz do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença. Viu? Lemos uma carta, um livro da Bíblia. São livros curtos, né? Que a gente pode ler também aí. Em uma sentada só você lê esses livros curtos, tá bom? Risca aí. Já li o livro de Filemão. Obrigado. Até a próxima aula. Na próxima semana a gente começa a escola bíblica. Nós vamos começar um livro muito... Na verdade, é um estudo onde todos os livros estarão